Por que que os Estados Unidos é conhecido como a terra dos sonhos, o sonho americano e assim por diante? É porque toda a economia americana é baseada no sonho, na ilusão. Então, ela vende uma ideia de que ela é muito mais do que ela é. Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. O Brasil é o oposto dos Estados Unidos em tudo, absolutamente tudo. Então a região mais rica dos Estados Unidos fica no norte, a região mais rica do Brasil fica no sul. As casas brasileiras são espaçadas entre si, unidas entre si, e as casas americanas são espaçadas entre si. Os prédios americanos são unidos entre si e os prédios brasileiros são espaçados entre si. A economia brasileira é baseado na produção agrícola e a economia americana atualmente é baseada no consumo. Você pega também as casas brasileiras são construídas de tijolo, de argamassa, de concreto armado e horrorosas. E as casas americanas são feitas de papelão, de drywall e de madeira e são bonitas. Então, tudo é planejado para que a ilusão seja vendida como normal. Até a grama americana é pintada para que ela seja verde. Se você for olhar os Estados Unidos, ele é praticamente um grande deserto, com exceção dos parques nacionais. Já o Brasil é um grande deserto verde. E nós vivemos como caranguejos nas bordas do nosso país. Boa parte do nosso país em si está vazio, porque não há nada de atrativo no interior do Brasil. O que há de mais atrativo sempre foi, desde o início do descobrimento, o litoral. O restante foi uma consequência da União Ibérica, que nós aumentamos nossas fronteiras quando houve a união do Brasil com a Espanha e Portugal com a Espanha, e ambos se tornaram um só. Portugal, muito espertamente, é, é, como que chama quando você finca a bandeira do território? Vou me lembrar depois. É, proclamava o território para si e foi aumentando o território português com base na União Ibérica. O Brasil é maior do que os Estados Unidos, sem contar o Alasca. O Brasil é um país todo montanhoso. Você pega a Serra de Santos, você tem que subir para o Brasil. Os brasileiros pensam que o Brasil não tem montanhas, tal como a Europa. Não tem, porque nós estamos em cima de uma montanha gigantesca chamada Brasil. Então a Europa é mais plana e tem os pontos, e o Brasil é todo de montanhas. Então, como nós estamos nos topos das montanhas, nós temos a impressão de que o Brasil não tem montanhas. O Brasil tem 68% do subsolo do Brasil é composto de basalto. Isso proporciona para nós uma grande estabilidade na questão de terremotos e tudo mais. Essa história que dizem que o Brasil não tem terremotos é mentira. O Brasil tem terremotos. A questão é que o Brasil não tem um sistema de registro nacional tão bem aprimorado em si, então muitos dos terremotos, os tremores de terra, acabam sendo subnotificados. O que nós não temos são terremotos de grandes proporções, como aconteceu agora na Venezuela, como nos países latino-americanos, porque a nossa placa ela está sobre a placa latino-americana, a placa da Cordilheira dos Andes. Então, se tem tremores, a outra placa sempre tende a descer abaixo da placa do Brasil, e o Brasil só vai ficando mais alto e mais alto ainda. De vez em quando há tremores de terra em São Paulo, mas isso é por conta da grande quantidade de bombeamento de água que é tirado do subsolo da cidade de São Paulo, e por conta do assentamento de sedimentos. Com o passar do tempo, aquele peso das construções, o subsolo vai descendo e vai se reacomodando. E todas as cidades em si tendem, com o passar dos anos, ficarem mais baixas do que no início das suas construções, por conta da sedimentação e do pó que vai se acumulando em volta. A cidade de São Paulo tem algo específico, porque ela está em cima do morro, então ela cresceu do morro e foi se espalhando, porque o Brasil inteiro em si é todo montanhoso. É porque, como nós estamos numa montanha gigantesca, que é a Serra do Mar, nós temos a impressão de que não há montanhas no Brasil. Mas há sim, tem montanhas gigantescas, tem o Pico da Neblina, se eu não me engano,
que é um dos, para não falar o maior pico da América Latina, depois do Chile, da Cordilheira dos Andes ali. Tem muita informação sobre o Brasil que os brasileiros nem sonham. A questão da Pedra da Gávea, as traduções das inscrições assírias, a cidade encontrada com estilo romano na Bahia, que tem os documentos na Biblioteca Nacional, mas que virou uma barragem e o governo do período imundou ela. Então tem muita coisa que eu acredito que nunca vai vir à tona a respeito desse país. Parece até ser uma teoria da conspiração, mas não é, porque o absurdo é tão grande. É a mesma coisa de falar para um europeu que o príncipe é, declarou independência contra o próprio pai, Brasil. Que o Brasil entrou em guerra civil internamente várias e várias vezes e todo mundo se esquece e volta à vida como se nada tivesse acontecido. Os americanos até hoje relembram a guerra civil americana e o Brasil teve muito mais guerras civis do que os Estados Unidos e ninguém lembra de nada. Os acordos, a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, no princípio estava do lado dos nazistas, depois mudou de lado, todo mundo se esquece disso. A questão do Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil exigiu tanta punição por parte da Alemanha para a Alemanha que mais tarde surge uma pessoa na Alemanha por conta das dívidas gigantescas do Tratado de Versalhes e assim por diante. Então tem coisas na história desse país que ela acaba caindo no esquecimento, mas que tende a ser engraçado a longo prazo.